Ok. Bom, primeiramente, pessoal, antes de entrar aí em detalhes sobre o que a gente vai conversar, eu peço a gentileza de vocês lerem aqui o aviso de risco, tá? Como a gente sabe, nós estamos falando de um mercado que envolve certo risco, então é importante que vocês tenham consciência disso, ok? Então, por gentileza, lê aqui esse aviso, enfim, enquanto a gente vai iniciando aí o nosso webinar, tá certo? Bom, pela própria imagem, vocês já podem ver quais serão os ativos, né? Quem sabe o que é essa imagem aqui? Tenho certeza que vocês já ouviram, já viram essa imagem aqui, tá? Quem consegue me falar aqui no chat antes? Ah, ótimo, Carlos. Humberto também. Ótimo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as ações da Tesla, tá? E também falaremos um pouco sobre a Libra esterlina, como que foi, né, os resultados, como que foram os resultados passados e o que a gente pode esperar, por exemplo, para 2022 e 2023. Então, se vocês gostam de negociar GBP, a gente, na sequência, vai fazer uma análise do GBP em relação a outros 3 pares de moedas, tá? Na plataforma ao vivo, que eu vou estar mostrando para vocês, compartilhando, tá certo? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Como de costume, pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui no chat, tá? Que tudo que for relacionado ao tema que a gente está conversando hoje, eu vou separar essas perguntinhas e vou estar respondendo vocês aí no final do webinar, tá certo? Então, já preparem aí as perguntinhas, enfim, que eu vou estar respondendo. Bom, vamos para o nosso webinar e vamos entender um pouquinho sobre a economia do Reino Unido aí em números, tá? Para a gente ver o que foi bom, o que foi ruim. Vamos ver ao vivo também como que tá. Hoje foi um dia bem interessante, na verdade, para o dólar, e a gente vai entender o porquê e como que o GBP, né, a libra esterlina, reagiu em relação ao dólar, tá? Vamos entender um pouquinho sobre agora a economia do Reino Unido, tá? Lembrando que o Reino Unido são 3 países, tá? Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, certo? Então, nós tivemos aí o resultado do PIB em 2021 na faixa de 2,13 trilhões, tá? GBP, isso, libra esterlina, ok? O PIB per capita de 30.600 GBP, também em 2021, ok? Aqui, ó, gente, essa cor, essa bolinha aqui verde, está indicando que essa taxa de desemprego, ela saiu relativamente positiva, apesar de ter sido por média dos 4,2% em outubro de 2021, ainda assim ela foi considerada uma taxa de desemprego, digamos, não preocupante, tá certo? Tivemos aí a taxa de crescimento do PIB, da taxa anual do terceiro trimestre, tá, em 6,8%, muito bom esse número, tá, tanto que é a notícia verdinha aqui, bem favorável ao GBP. E também em novembro de 2021 tivemos o resultado da inflação que ficou em 5,1%, tá? Essa inflação está relativamente alta. O que a gente tem que observar um pouquinho também é a questão do Reino Unido. Bom, o Reino Unido sai da União Europeia, passa por toda a questão da pandemia, enfim. Então, a gente tem que analisar que, por mais que passou, né, por todas essas questões, ainda assim teve um crescimento bem interessante do PIB, tá? Quais são as expectativas futuras aí do Reino Unido, tá? Olha só, em vermelho, a Libra deverá ser negociada a 1,33 até o final deste trimestre. Pessoal, vão agora ali na plataforma, alguém olha aí para mim e me diz quanto que está a Libra agora em relação ao USD. Tá? Me dá esse retorno aí. Quanto tá a Libra agora em relação ao USD? Tá? Até o final deste trimestre, tá? Isso de acordo com os modelos macroglobais do Trading Economics, tá? E expectativas de analistas. Até final deste trimestre, a libra esterlina pode chegar a 1,33, ok? E mais à frente, né, olhando mais à frente, é estimado que essa libra esterlina possa ser negociada a 1,31 em 12 meses, tá certo? Então, vamos ficar de olho aí nesse GBP.
Essas indicações aqui, gente, olha só, o Rodrigo colocou aqui, tá? 1,35 agora. Então, até o final deste trimestre ainda tem uma boa movimentação. Eventualmente pode, né, baixar para esses 1,33. Agora está em 1,35, obviamente, mas vamos ver até o final do trimestre como vai. E em 12 meses, eventualmente, pode cair um pouco, tá? Olha só. Vermelhinho aqui, tá certo? Aqui nós temos em laranja, tá? Por quê? Médio. Então, o crescimento do PIB em 2021 ficou em 6,9%. Porém, a expectativa era de 8,2%. Tá? Isso que era esperado, ou seja, ficou abaixo da expectativa. Então, temos que identificar isso também, tá? Quanto às perspectivas aí para 2022, tá? O que era esperado era 6,1%, porém foi feita uma revisão e baixou para 5,1%. Tá? De acordo também com analistas, é apontado que até o final de 2023 possa ter uma taxa de crescimento de 3%. Tá? Então, é um número também interessante, pessoal. Tem que ficar de olho aí nesse tipo de notícia que nos dá, né? Obviamente, sempre pegar fontes confiáveis para buscar essa notícia, mas esse tipo de número, enfim, ele já consegue nos fornecer bastante, digamos, a gente consegue se antecipar sobre o determinado comportamento de um ativo, tá? Então tem que ficar de olho nesse tipo de notícia. E aqui, né, em verdinho, o Reino Unido ele continuará sendo uma das 6 principais economias globais, tá, após o Covid-19, tá? Isso, né, de acordo com a CEBR. Então, de qualquer forma, o Reino Unido, obviamente, desde sempre, o Reino Unido sempre foi uma potência mundial, então, mesmo com a questão do Covid, obviamente a gente tem que ver agora como que vai ser essa reação do Reino Unido, que é relativamente recente essa saída do Reino Unido da União Europeia, e ainda está um pouquinho complicada essa relação, porque a União Europeia e Reino Unido não atingiram um acordo, tá, em relação às importações, exportações, enfim. Então, é importante a gente estar de olho agora nos próximos anos, tá? Obviamente, o Reino Unido não é autossuficiente em várias questões, tá? Commodities, algumas questões nesse sentido. Então, a gente tem que ver se, eventualmente, o Reino Unido vai fazer um acordo, por exemplo, Reino Unido-China, ou Reino Unido-Estados Unidos, ou Reino Unido-Japão, enfim, porque ele vai precisar de apoios. Tá? Antes ele tinha aí todo o apoio da União Europeia, o Reino Unido quis saiu da União Europeia, né? Agora, ou procura novos parceiros, ou eventualmente aceita aí o que a União Europeia vai propor a eles, tá? Vai propor aí ao Reino Unido. Vamos ver um pouquinho mais agora em imagens, tá? Em relação ao crescimento do PIB do Reino Unido. Então, antes de eu comentar com vocês, observem bem essa imagem, tá? A gente tem aqui o GDP, aqui é a sigla em inglês para PIB, tá? Então, a gente tem o PIB de 2021, tá? A expectativa do PIB de 2022 e a expectativa do PIB de 2023, tá? Isso também é uma questão, exatamente por isso que eu comentei com vocês essa questão do Reino Unido, as repercussões, por exemplo, do Reino Unido saindo da União Europeia, gente. Porque o que a gente vê aqui? 2021, o Reino Unido estava com o maior PIB, né, entre todas essas economias aqui, essas potências, tá, do G7, né, os 7 países aí mais poderosos, digamos, do mundo. Então, olha só, Reino Unido estava muito bem colocado, tá? Com o maior PIB aí entre todos eles, ok? Expectativa para 2022, em azul aqui, ó, já caiu um pouco, ainda está numa boa, né? Ainda ele está maior, né? Digamos, a expectativa do Reino Unido está maior que as outras economias, mas deu uma boa recuada. Claro que ainda a gente está num cenário de pandemia,
E outra questão também é que o Reino Unido já começou a voltar à normalidade, né? Começou a questões aí do comércio abrir normalmente, as pessoas estão circulando, estão gastando, né? Estão fazendo a economia girar. Então, isso para economicamente é muito bom para o Reino Unido, tá? Então, mesmo tendo aí saído da União Europeia, ele ainda está com uma boa força, né, para ter esse PIB 2022, digamos, maior do que as outras economias. E já em 2023, o que a gente vê? 2023 aqui o Reino Unido empata com a França, fica para trás da Itália e também fica para trás da Alemanha. Tá? Ou seja, países aqui da União Europeia, eles estão um pouco melhor, né, que o Reino Unido. Seria isso um reflexo do GBP, da saída do Reino Unido da União Europeia? Será que até 2023 o Reino Unido vai chegar em um acordo com a União Europeia ou vai procurar um parceiro novo, né, um parceiro de comercialização novo? Então, olha só, o Reino Unido teve aí uma boa queda, né? Ficou um pouco melhor que o Japão, tá? Então, a expectativa, tá? Obviamente, a gente tem que esperar e ver como que vai essa questão. Se eventualmente o Reino Unido vai ter uma perspectiva melhor, né? Essa questão econômica a gente tem que estar assistindo notícia todo dia e estar vendo, né? Essa questão da saída do Reino Unido, da Europa, pandemia, como que está reagindo. Então, são vários pontos aí que a gente tem que levar em consideração. Só para vocês terem uma ideia, né? O que a gente pode esperar aí do GBP, tá? Libra esterlina. Só para vocês terem uma ideia, a gente pegou aqui dois ativos, tá? GBP USD, para a gente dar uma analisada, e GBP JPY. Só batendo o olho nesse gráfico, o que vocês entendem? Qual foi a trajetória do GBP em relação ao dólar americano no último ano e qual foi a trajetória do GBP em relação ao ien japonês no último ano? Tá? A gente está pegando aqui janeiro, né, de 2021 até dezembro de 2021. Tá? Então, em relação ao dólar americano, o GBP começou 2021 em 1,3440 e terminou o ano, né, em relação ao dólar americano, 1,3439, ok? Então, teve basicamente uma trajetória reta. Obviamente, teve aqui alguns picos aqui, né, mas começou e terminou com um pip de diferença. Então, né, não teve muito que mudou. E em relação ao JPY, tá? Ele começou em 1,3920 aqui em janeiro e terminou dezembro aí em 1,5360. Então, é notável, né? A gente pode entender essa trajetória de alta, ok? O GBP valorizou em relação ao JPY. Então, um ganho forte, tá certo? Bom, agora, depois eu vou abrir aqui a plataforma, a gente vai dar uma olhadinha no GBP USD, GBP JPY, Euro GBP, enfim, para a gente entender, tá? Hoje é um dia até interessante para a gente ver o GBP USD, né? O USD GBP, enfim, porque saiu o resultado aí do NFP nos Estados Unidos. Então, a gente já vai ver no gráfico como que ficou isso e o que a gente pode esperar. E agora vamos falar aí da nossa queridinha Tesla, tá? A Tesla, ela é foco, ela tá sempre na mídia, mais pelo seu dono, né, pelo Elon Musk, do que pela própria companhia, tá? Então, o Elon Musk, que é o dono, né, CEO da Tesla, enfim, é o cara mais rico do mundo, então ele tá sempre na mídia. Se vocês, quem tem Twitter, é interessante seguir ele, porque vocês podem ver de forma muito perceptível que quando ele fala alguma coisa no Twitter dele, se não é em relação ao Bitcoin, ou em relação à Tesla, ou em relação ao Dogecoin, ele tem uma influência muito forte. Qualquer bobeirinha que ele publica lá no Twitter dele, isso gera engajamento e faz
ou as ações subirem ou baixarem, assim como o Bitcoin, tá? O Bitcoin ele tem uma influência bem forte aí com o que o Elon Musk fala no Twitter dele, tá? Então é interessante seguir. Mas vamos ver em relação a números, o que a gente pode esperar aí da Tesla, tá? Para quem, provavelmente vocês já devem saber, mas o Elon Musk mandou um carro para o espaço, tá? Mandou um Tesla para o espaço. Então, a gente pode falar desvaneios aí de bilionários, tá? Mandar um carro para o espaço. Bom, o que a gente pode esperar aí da Tesla, né? Nos próximos, nas próximas semanas, enfim, ou meses também, já vou comentar para vocês, vou mostrar no gráfico, tá? É bem interessante analisar o gráfico da Tesla, mas vamos lá. No dia 28 de dezembro, a Tesla ela estava em uma alta, tá? Bem forte, de acordo com a Wedbush Securities, tá? Que não, a gente não está falando de qualquer empresa, né? Que faz esse tipo de análise de preço de ação. E o que a Wedbush falou? Bom, a Wedbush tinha um preço-alvo da Tesla que era aproximadamente $1.100, tá? O que eles fizeram? Aumentaram para $1.400, tá, gente? Então, muito interessante a gente entender isso, tá? A Wedbush Securities, que é uma empresa top que faz análise de preço de ações, enfim, estabeleceu que as ações da Tesla podem chegar a $1.400. Depois a gente vai ver essa análise aí no gráfico, enfim, para vocês entenderem. Então ainda tem muito caminho para muito preço, né? Muito movimento aí que pode ser feito, tá certo? Então vamos ver isso no gráfico online, tá? O que isso quer dizer? Bom, isso obviamente saiu como uma notícia positiva, tá? Aí o que a gente teve no dia 29 de dezembro? O que o Elon Musk fez? Foi lá e vendeu 1 bilhão em ações da Tesla, tá? Para fazer o quê? Pagar despesas pessoais, tá, pessoal? Então imagina, você ir lá e, nossa, preciso pagar umas contas minhas. 1 bilhão, esse é o valor das suas contas, tá? Então, isso aí né, fez essa venda. Sempre, gente, que um CEO de uma empresa que é pública, ele faz venda de ações, isso sempre deixa os investidores com uma pulga atrás da orelha, tá? Então, não é interessante para o preço da ação, para a imagem da ação, quando esse CEO faz vendas, tá? Obviamente, ele deu aí a explicação, vendi 1 bilhão porque eu preciso pagar contas. Então, ok, vamos ver como que vai, tá? Aí, no dia 3 de janeiro, tá, a Tesla teve a maior alta das últimas 9 semanas, tá? Porque as expectativas dos seus produtos, enfim, né, de entrega aumentaram. Então, ótima notícia aí para a Tesla. E, gente, olha só quanta notícia em relação à Tesla, tá? Não são todas as empresas que têm tanta notícia assim em períodos curtos de tempo. Então, a Tesla é um ativo relativamente volátil, tá? Porque todo dia, se você vai lá e coloca no Google, eventualmente, dia sim, dia não, vai ter alguma notícia, vai ter alguma questão aí que faça, né, com que as pessoas queiram negociar, tá certo? Então, muita atenção. Se você prefere negociar, por exemplo, diariamente ou, enfim, períodos mais curtos, é interessante também acompanhar a Tesla, tá certo? Bom, no dia 6 de janeiro, também ótima notícia aí para a Tesla. Começaram com o pé direito, com volumes históricos de entrega, tá certo? Então, estão entregando os produtos, né, os carros, então, boa notícia aí para a empresa, tá certo? E o que aconteceu aí? Dia 27 de janeiro, tá? O preço das ações caíram, tá? Apesar deles terem superado a expectativa de lucro, tá certo? Por que isso aconteceu? Porque eles tiveram alguns problemas na cadeia de suprimento, tá, pessoal? Então, é aquela coisa que eu estava mencionando para vocês. Às vezes, por exemplo, Tesla está lá nos Estados Unidos, né? Se eventualmente Estados Unidos tem alguma rixa com a questão por exemplo, com a China, né?
ou toda essa questão ela pode influenciar, tá? Então tem que ficar atento nessa questão, porque querendo ou não, a Tesla ainda é uma empresa, né, que depende de, às vezes, insumos que vêm, né, são importados, enfim. Então, um exemplo também que vocês podem ver, por exemplo, atualmente está aí nessa questão de uma guerra que pode acontecer a qualquer momento entre Rússia e Ucrânia. Então, né, a gente tem que analisar isso, tá? Estados Unidos faz alguma ameaça, por exemplo, para a Rússia, que se atacar a Ucrânia vai gerar aí, enfim, vai fazer, digamos, impedir importações, enfim. Então, tem que qualquer notícia nesse sentido, ela vai impactar em várias questões, tá? Não somente nos pares de moeda, tá? Bom, vamos ver um pouquinho agora, pessoal, dos ganhos, tá? Não vou me deter muito aqui esse gráfico. Aqui era sempre em cinza o que era esperado e os ganhos, né? Earnings per share, ganhos por ação, o resultado, tá? Obviamente, somente nesse trimestre, no quarto trimestre de 2020, que não superou a expectativa. Mas se a gente ignorar, né, as expectativas e considerar somente aqui os resultados oficiais, esse aqui, inclusive, tá, superou a expectativa. Então, ficou o azulzinho aqui, não está aparecendo nesse gráfico, mas o azulzinho ficou aqui para cima. E a gente pode claramente ver a tendência de alta, tá certo? Então, são ações interessantes, tá? E aí a receita anual, tá? Também o mesmo caminho, tá? Aqui é o estimado, ainda a gente não tem, né? Dezembro de 2022, vamos ver se vai superar. E aqui também, aqui superou, tá? Então, novamente, a gente vê um gráfico aí de subida nas ações da Tesla. Mais uma vez, algo aqui que eu quero mencionar, pessoal, muito importante, year to date, tá? O que acontece? Do início até o final do ano, as ações da Tesla tiveram quase 52% de crescimento, gente. Então, que outra ação que teve esse crescimento? Se a gente parar para considerar que outra empresa teve esse crescimento, tá? Em um ano, cresceu 50%. Muita diferença, tá? Então, início lá, janeiro de 2021 estava entre 600 e 800, terminou no dia 27 do 12, entre 1.000 e 1.200. Lembrando que atingiu aqui, né, o maior preço, né, de todos os tempos nessa faixa, eventualmente desceu e está seguindo nesse caminho, que obviamente a gente vê claramente uma trajetória de alta, tá certo? Bom, nesse momento, o que a gente está vendo, pessoal? O que vocês veem aqui no meu gráfico? Quero ver quem que vai dar a opinião aí correta. Obviamente não é difícil, né? Muito óbvio que a gente está vendo, tá? Mas vamos ver como que isso vai quando a gente for aí direto para o gráfico ao vivo. Eu quero mostrar para vocês se já ainda está nesse padrão, né? De canal de tendência de baixa ou se eventualmente está saindo desse canal, tá? Pode ser, Maurício. Sim, ó, o que a gente vê? Bom, olha só primeiro, tá? Esse suporte e resistência aqui, ó. O que a gente está vendo? Aqui tem um ponto bem interessante, tá? E aqui também tem um ponto bem interessante. Porém, olha só, o preço estava num canal de baixa aqui, depois também num canal de baixa aqui. Isso aqui que a gente vai ver hoje, tá? Mas na parte, hoje ao vivo, a gente vai ver como que tá reagindo agora, neste momento. Se essa vela aqui vai cair ou se eventualmente vai sair desse canal de baixa, tá? Então, vamos estar dando uma olhadinha como que vai. Suportes fortes, tá? Em 600 e 900. Aqui, ó, a máxima de todos os tempos, os 1.240, em novembro, isso.
E o preço-alvo da Wedbush. Tá? Então, muito importante, tá? Ter em consideração esse número aqui, tá? Quem, por exemplo, faz negociações de médio, longo prazo, é interessante ficar de olho aí nessas ações da Tesla, tá? Novamente, essa Wedbush é uma empresa respeitada que faz esse tipo de análise de preço de ação, tá, gente? Então, não é qualquer empresinha, enfim, que está fazendo esse tipo de análise. É uma empresa séria e respeitada. Então, fiquem de olho nesse sentido, tá? Obviamente, aqui a gente tem, né, as direções que eventualmente esse preço pode tomar e que hoje a gente vai ver. E aí vocês me perguntam, tá, Isabela, e aí como é que eu posso usar essas informações para negociar? Obviamente, todo mundo já está careca de saber sobre análise técnica, tá? Quem está começando agora, análise técnica, tudo que tem a ver com indicador, linha de suporte e resistência. Então, essa questão mais de visualização gráfica, tá? Você pode usar para negociar ações, cripto, commodities, forex, o que você quiser, basicamente. A análise técnica é bem objetiva, tá certo, pessoal? Então, a gente pode usar padrões de vela, níveis de suporte e resistência. A gente até teve no passado um webinar sobre suporte e resistência bem interessante. Linhas Fibonacci, e os indicadores, tá? RSI, enfim, os indicadores aí da preferência de vocês. Então, dessa forma, a gente pode estar fazendo essas avaliações, tá? E, obviamente, análise fundamental, tá? Que tem tudo, basicamente, é tudo que é relacionado a notícias, o que sai na mídia, o que é divulgado. Então, por exemplo, tá? Para as moedas, tá? Para os pares de moeda. Por exemplo, para o GBP, os macroeventos, tá? Como taxas bancárias oficiais, o IPC, que é um report, né, que vem a cada tanto tempo mostrando esse índice de preços ao consumidor, a questão de fabricação, serviços prestados e as folhas de pagamento, né, as folhas de rendimento aí, o NFP não agrícola. Tá? Isso pode afetar os pares de moeda. Além dos discursos, né, por parte dos representantes dos bancos centrais de cada economia, enfim. Tá, nas moedas, essas são o que é utilizado para fazer a análise fundamental, tá? E nas ações, o que pode ser utilizado para você fazer uma análise fundamentalista? Bom, primeiro, os ganhos, né, EPS, Earnings per Share, ganho por cada ação e divulgação de receita, ou seja, empresa pública, a cada 3 meses, tem que prestar contas, né, para o público, basicamente. Então, eles têm que mostrar se eles estão tendo lucro, estão tendo prejuízo, e toda essa questão, tá? Comunicados de imprensa, questão geopolítica, tá? Como mencionei, por exemplo, a Tesla está com um problema na cadeia de suprimentos. Por quê? Né? Porque Estados Unidos e China ainda estão naquela questão de tentar colocar barreiras em relação a importações e exportações. Então, esse tipo de coisa afeta muito também, não só a Tesla, tá? Qualquer outra empresa que dependa de comércio exterior para sobreviver. As notícias, tá? No caso da Tesla, eu até comentei com vocês em relação ao Elon Musk. Por quê? O Elon Musk, qualquer coisinha que ele fala no Twitter afeta o preço, tá? Se ele fala especificamente sobre a Tesla, pode afetar o preço. Tem um tempo já que ele fez algumas ameaças. Porque eu vou vender, por exemplo, 40% das ações da Tesla. Isso teve um impacto bem forte, tá? Nas ações, enfim. Mas, eventualmente, ele, digamos, tem essa personalidade mais exótica que vai lá e faz uma piadinha no Twitter, né? E os acionistas da Tesla pagam aí o preço. Tá? Também questões de ações que estão positivamente ou negativamente correlacionadas. Como isso? Por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, de Apple e Samsung, tá? Se você vê que o último iPhone da Apple não foi um sucesso, qual que é a probabilidade? Por exemplo, que a Samsung tem uma melhora, né, nas vendas dos celulares da Samsung. Então,
ações que estão positivamente ou negativamente relacionadas, tá? Correlacionadas. Então, isso também pode causar aí um impacto, né, nos preços de ações. Bom, vamos agora ver um pouquinho sobre o mercado, tá? Vamos ver ao vivo como que foi, como que tá. Bom, todo mundo vendo aí a minha tela? Não vou começar, tá, pela Tesla. Vamos primeiro ver como que tá esse euro GBP, tá? Tá todo mundo vendo aí a minha tela? As últimas vezes, né, eu fiquei apresentando 15 minutos com a tela preta, não estava sabendo. Eu estava sem o chat, agora eu estou com o chat do lado, tá? Eu quero saber se vocês estão vendo a minha tela, pessoal. Sim, Marlon, essa é a minha conta de treinamento. Tá? Bom, Bom, perfeito. Vamos fazer essa análise aqui, tá? Do euro GBP primeiro. Aqui até nem tirei, pessoal. Aqui eram alguns níveis de suporte e resistência que eu tinha traçado, mas olha só o tanto de volatilidade que teve, tá certo? Olha só, tá? O que aconteceu aqui com o euro? O GBP ele teve uma forte, né, queda em relação ao euro. O euro entrou numa valorização, tá? Tenho que pesquisar por que exatamente, né, que está com essa tendência de alta aqui. Mas vamos procurar um padrão, tá, pessoal? Por exemplo, eu estava antes dessa live aqui, eu estava fazendo essa análise, né, de uma forma bem mais, enfim, estava observando alguns padrões, tá? E geralmente, por exemplo, quando tem essa subida, né, a gente pode ver que eventualmente ele vai entrar numa tendência de queda. Olha só, 3 velas aqui bem interessantes. O que aconteceu? Desceu. Tá? Aqui também, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 velas, desceu de novo, tá? E assim vai, tá? O gráfico, eventualmente, ele repete padrões, tá? Não tem nada de novo. Então, a gente só tem que entender até quando que essa tendência de alta vai continuar, tá? Porque se fizer novamente os padrões, tendência, né, eventualmente cair, tá? Mas, obviamente, ninguém é evidente, ninguém sabe como que o mercado vai reagir, tá certo? Mas vale a pena estar observando. E, obviamente, eu estou usando velas de um dia, tá, pessoal? Então, conforme vocês colocarem aí as configurações de vocês, vocês podem fazer essa análise, tá certo? Vamos ver um pouquinho agora em relação ao JPY, tá? Continua, tá? O GBP numa tendência de alta em relação ao JPY. Aqui até a gente pode colocar, por exemplo, algumas linhas. De novo, tá? Eu tô com velas de um dia, mas vamos traçar primeiro aqui o bruto, depois a gente diminui o período da vela, tá? Então aqui a gente tem uma boa resistência. Vou colocar mais alguma coisa aqui, me parece interessante. Depois a gente diminui o intervalo de tempo para entender. Para a gente entender melhor. Aqui parece um ponto bem interessante. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Vou fazer um pouquinho mais visível essas linhas. Tá? De uma forma, né, bem tranquila, tá? Mas olha só, pessoal, teve aqui uma boa de um canal de queda e eventualmente ele reagiu, tá? Então a gente tem que ver agora se esse GBP vai, né, romper essa resistência ou eventualmente vai ficar nesses canais, tá? Vi aqui o Daniel perguntando se eu opero binárias.
Depende, tá? Obviamente, eu prefiro mais ter um pouco mais de tempo de reação, digamos, de é, entender o mercado e fazer as minhas operações, tá? Do que, por exemplo, fazer algo tentando, né, fazer uma análise express, tá, gente? Então, eu prefiro, enfim, ver padrões, ver notícias, e aí sim eu tenho um tempo hábil para tomar minha decisão. Tá? Então, eu acho que é uma questão de preferência mesmo. Tá? Mas eu opero, sim, eu opero binárias, principalmente quando eu sei que vai ter notícia, por exemplo, eu fico de butuca, tá? Olhando quando sai a notícia já para me posicionar no mercado. Então, tudo vai de acordo aí, né, com as suas preferências, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho esse gráfico. Vamos ver aqui velas de 1 hora, só para a gente ter uma ideia. E dá para pôr vários outros níveis de suporte e resistência, tá, pessoal? Então, vai de acordo aí com a preferência de vocês. Tá? Aqui eu colocaria um ponto. Aqui dá para pôr outro ponto. Então, é só uma questão aí. Aqui, ó, parece uma linha aqui bem interessante, uma resistência bem interessante. É uma questão de ir colocando essas linhas de suporte e resistência, tá, pessoal? E, em conjunto, obviamente, ver as questões aí as notícias de mercado. Tá? Hoje eu quero mostrar para vocês esse GBP-USD, tá? Porque a gente teve divulgação do NFP. Ó, olha só, gente. Vamos ver como que vai estar reagindo aí, tá? Se vai eventualmente romper ou né, entrar continuar na tendência de queda. Tá, deixa eu mostrar para vocês agora esse GBP-USD. Colocar em 1 hora, tá? Porque hoje foi um dia interessante, com bastante volatilidade. Tá. Olha só, gente, o que aconteceu? O GBP teve uma forte desvalorização em relação ao dólar americano, tá? Sim, aqui, por exemplo, é do dia 4, tá? De hoje, no caso. Tá em velas de 1 hora, tá? Aqui saiu o resultado do NFP dos Estados Unidos, que ficou muito acima da expectativa, tá? Ou seja, o NFP dos Estados Unidos, eles estavam, olha só, vou até mostrar para vocês os eventos econômicos, tá? Aqui na própria plataforma, deixa eu mudar só a língua aqui. Na própria plataforma, se vocês clicarem aqui em Info, tá? Vocês têm aqui eventos econômicos. E aqui vocês podem ver, por exemplo, os eventos de alto impacto. Então, vamos ver, por exemplo, esse NFP, tá? Deixa eu achar para vocês. Dia 2, tá aqui o NFP. Acho que saiu. NFP, NFP. Dia 1º, tá. Dia 31. Ele tá dia 6, tá? Tá. Só um momentinho. Vocês, obviamente, podem usar a fonte de notícias que vocês preferirem, tá, pessoal? Aqui, ó. Folhas de pagamento não agrícola. Olha só, pessoal. Era esperado que saísse em 150k e o resultado real foi 467k. Então, ficou muito além da expectativa. Por isso que esse dólar americano teve essa valorizada. Ou seja, GBP perdeu valor em relação ao dólar americano, tá? Por isso que tem essas duas velas aqui grandes de queda, tá certo? Aqui também a gente pode pôr, eventualmente isso deve recuperar, tá? Alguns níveis de suporte e resistência. Eu não costumo, pessoal, usar um monte de indicador. Eu prefiro fazer análise fundamental
e colocar suporte de resistência e operar canal de alta, canal de baixa, enfim. Então, é de acordo com a preferência de vocês, tá? Aqui também dá para pôr um nível aí de suporte e resistência. Tá num canal de baixa, eventualmente pode romper, pode ser que rompa, né? Se a gente diminuir, deixa eu colocar em um dia. Isso é só para vocês, pessoal, terem uma ideia, né, de como fazer esse tipo de análise, o que vocês podem ver, por que esse GBP, por exemplo, teve essa queda aqui do nada, né? Não foi do nada, a gente teve a notícia aí do USD que foi muito boa para o USD, então tem que analisar essa questão, tá certo? E se vocês, por exemplo, operam em time frames, tá? Por exemplo, 1 minuto. Vamos ver aqui em 1 minuto o que a gente pode. Quais suportes e resistências aqui a gente pode colocar. Ó, aqui continua sendo um ponto interessante, tá? Mesmo em 1 minuto, essa linha ainda se fez importante. O que eu colocaria aqui, pessoal? Para pôr aqui uma. Que é um ponto interessante. Então, é uma questão de avaliar, tá? Por exemplo, aqui canal de uma tendência de queda. Olha só. Para um curto período, a gente teria aqui, por exemplo, acompanhar essa. Aqui dá para colocar mais uma linha para a gente ter uma indicação melhor, tá? Então, aqui eu colocaria mais uma linhazinha para a gente ver melhor essa movimentação. Mas olha só, pessoal, 2 de queda, tá? Quem opera pullback é interessante, certo? Então, é uma questão aí de traçar, né, suas linhas de suporte e resistência, enfim, e tá acompanhando, tá? E uma questão que eu quero mostrar aqui, que eu já deixei preparado, foi o gráfico da Tesla, tá? Por quê? Olha só, eu não consigo, tá em um dia, tá? O que eu deixei aqui? A gente, obviamente, está vendo esse canal. Olha só, gente, tá? Vela de um dia. Se essa vela aqui passar esse canal, né, romper esse canal, eventualmente pode ter uma tendência de alta. Aqui eu deixei um alerta criado, um alerta de preço criado para quando atingir novamente o all-time high, tá? Por quê? Porque esse preço ele já foi atingido em algum momento, tá? Então eu deixei aqui um alerta para me avisar se atingir novamente esse preço, tá? Então ainda tem bastante caminho aqui para percorrer, tá nesse canal, ainda dentro desse canal, prestes, né, a ou romper aqui ou continuar no canal de queda, tá? Aqui eu coloquei essa linhazinha branca, foi quando saiu o resultado, né, da Tesla, que mesmo eles tendo um resultado positivo, ainda assim as ações tiveram uma queda porque eles tiveram problemas na cadeia de suprimento, tá? Então, aqui foi quando saiu o resultado, ok? Que foi positivo, mas outros fatores influenciaram aí para ter essa queda. Então, vamos esperar agora se eventualmente essa vela aqui rompe fora do canal de baixa, pode ser interessante, tá? E aqui, ó, aqui é do 600, tá? Um suporte forte no 600, um suporte forte nos 900. Então, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques, aqui tá tentando romper fora desse canal, tá? E aqui é a expectativa do Wedbush, tá certo? Ou seja, imagina, por exemplo, que você entra agora numa ordem de compra nesse ponto e eventualmente sobe até esses 1.400. Claro que pode ser que não seja algo da noite para o dia, tá? Porque as ações é normal elas terem um pouco menos de volatilidade. Mas, como eu mencionei, a gente está falando aí de uma que a Wedbush, né, deu esse valor, por exemplo, de $1.400. Se realmente chegar nesse ponto, é um bom movimento de preço, ok? Então, só para vocês terem aí ideia dessa questão. Eu vou, pessoal,
Deixa eu voltar para a minha apresentação. Ok. E é isso. Agora eu vou buscar aí as perguntinhas e respostas, tá? Do chat. Se alguém teve aí alguma perguntinha. Vamos ver. Estou já buscando aqui relacionadas às perguntinhas relacionadas ao tema. Olha, bom, quase não teve perguntas, então não tem problema, tá, pessoal? O que eu vou aproveitar para falar para vocês? Em relação aos clientes VIP, tá, aqui na IKEA. O cliente VIP ele tem uma série de benefícios, tá? Incluindo a assistência de um gestor de contas, que está disponível para ele, né, de segunda a sexta-feira, e vai auxiliar em questões notícia de mercado, questões, por exemplo, Isabela, não sei como verificar o cartão de crédito. O gestor de contas auxilia. Tem dúvida em alguma operação? O gestor de contas, então tem esse contato direto via telefone com o gestor de contas, tá? Ainda, o cliente VIP, ele tem acesso gratuito a todos os torneios. Sempre o primeiro torneio vai ser gratuito, a primeira entrada de todos os torneios é gratuita. O cliente VIP ele tem uma porcentagem melhor de lucratividade em binárias. Tem ainda atendimento por Telegram, direto com o gestor VIP. Então, tem algumas vantagens aí os nossos clientes VIP, tá? E hoje, pessoal, como que funciona para o cliente, enfim, do Brasil, para que ele possa ser avaliado se ele pode ser VIP? Ele tem que atingir 2 critérios, tem que cumprir 2 critérios na conta dele. Não tem custo, por exemplo, de manutenção. O que é solicitado é que esse cliente tenha feito um total acumulado de depósitos de $2.000 nos últimos 30 dias, em conjunto com um volume de movimentação de $10.000 nos últimos 60 dias, tá? Então, não pode só fazer um ou só fazer outro. Tem que ser acumulado de $2.000 de depósitos nos últimos 30 dias e um volume de movimentação de $10.000 nos últimos 60 dias. Cumpriu esses 2 requisitos, a conta automaticamente é enviada para avaliação. Se tiver tudo certinho, esse cliente aí vai vir VIP, enfim, e tem acesso direto ao gestor de contas, que aí o gestor de contas estará te auxiliando no dia a dia com suas dúvidas e questões. Tá? Pessoal, agradeço muito aí a participação de vocês, tá? Ótima sexta-feira aí para todos nós e vejo vocês aí no próximo webinar. Muito obrigada aí pela participação e até mais.